Olá, tudo bom com vocês? Aqui novamente para uma aula de Química. Esse é o canal Fica Ligado. Você vai ver aqui, você viu na aula passada que a gente estudou sobre ligações iônicas, né? A gente viu que a ligação iônica, a perda e ganho de elétrons. A gente viu também que a ligação iônica ocorre o quê? Ocorre entre um metal e um ametal. Então o metal sempre vai perder elétron e o ametal sempre vai ganhar. Então na aula de hoje você vai ver um outro tipo de ligação química do tipo o quê? Covalente. Então, ligação covalente, você vai ver que existe um compartilhamento de elétrons. Você vai ver também que essa ligação covalente, ela não há perda e nem ganho de elétrons, existe um compartilhamento. E essa ligação covalente também, ela também obedece à teoria do octeto. Então, vamos ao quadro comigo, para ver mais uma aula de química. Vamos lá? Então, aqui, ó. Então, aula de química, né? Nessa data tão importante aí, descobrimento do Brasil, 22 de abril, né? Ou melhor, o Brasil tem muito mais tempo do que isso, né? Os índios estão aí para contar a história. Vamos aí à questão da aula de química, né? Então, ligações covalentes. Então, aqui, a ligação covalente, né, pode ser chamada também de molecular, tá? Porque forma uma molécula, um composto molecular, ou homopolar. Por quê? Porque pode haver a formação de átomos com mesma polaridade, por isso que é homopolar. Na ligação iônica, pode ser chamada de heteropolar, porque ocorre a reação química de átomos de polos diferentes, tá? Então, a ligação covalente pode ser chamada de molecular ou homopolar. Então, qual é a principal característica dessa ligação? Conforme vocês estão vendo aqui, é quando ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, na ligação covalente, né, conforme vocês estão vendo aqui, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o compartilhamento de elétrons, tá? Então, se há o compartilhamento de elétrons, então o quê? Então, não há a perda e nem o ganho de elétrons. Então, na ligação covalente, não existe o ganho e nem a perda de elétrons, tá? Por quê? Porque existe o quê? O compartilhamento de elétrons. Então, quais são as características para que ocorra uma ligação covalente? Então, aqui, ó, a ligação covalente ocorre entre ametais, tá? Ocorre entre hidrogênio e hidrogênio. E a ligação covalente ocorre aqui entre um ametal e hidrogênio, entre ametais ou hidrogênio e vice-versa. Então, essa daqui é a regra para que ocorra uma ligação covalente, em que os átomos compartilham elétrons, não vão perder nem ganhar. Então, uma ligação covalente sempre vai ocorrer entre ametais, entre um ametal e um ametal, ou entre um ametal e hidrogênio, ou vice-versa, hidrogênio e ametal, ou entre hidrogênio e hidrogênio. Então, essa condição aqui é essencial para quê? Para que ocorra uma reação química do tipo covalente. Então, a reação química do tipo covalente ocorre o quê? Ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, fazendo a revisão aqui, toda vez que há ligação entre ametal com ametal, ou ametal com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio, a reação química vai ser o quê? Do tipo covalente. E os átomos vão o quê? Eles vão compartilhar elétrons. Essa é a característica aqui, tá? E eu falei também, né, na apresentação desse vídeo, dessa videoaula, que as ligações covalentes obedecem à regra do octeto, tá, gente? Conforme está aparecendo aí, a regra do octeto, proposto pelo Gilbert Lewis, né, fala o seguinte, que a grande maioria dos elementos químicos se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Então, a ligação covalente, né, também vai obedecer essa regra do octeto. Então, quais são os ametais? Lembrando sobre tabela periódica, né, a tabela periódica ela foi organizada, né, conforme Dmitri, né, que foi o químico russo que organizou a tabela periódica, organizou o quê? Em famílias ou grupos, né? Então, quais são as famílias aqui? 4A ou 14, que é a família do carbono, primeira família que começa essa série. Família 5A ou 15, conforme está aparecendo aí, que é a família do nitrogênio, que é a família que começa essa série. Família 6A ou família 16, que é a família dos calcogênios, né? Família 7A ou família 17, é o quê? Que é a família dos halogênios. Então, todas essas famílias aqui são o quê? São ametais. Então, quando ocorre uma reação química envolvendo os átomos dessa família aqui, é o quê? É ligação covalente, vai compartilhar elétrons. Atenção, gente. Lembrando aqui que o hidrogênio não tem família, tá, gente? O hidrogênio, geralmente, ele está localizado na família 1 ou 1A, só por questões didáticas só, porque na verdade o hidrogênio não tem família, tanto é que tem algumas tabelas periódicas que o hidrogênio fica ali no meio, na parte superior da tabela periódica, mas o hidrogênio não tem família, tá, gente? Fazendo essa observação aqui. Então vamos aqui o nosso exemplo aqui sobre ligação covalente. Você tem o cloro, né? O cloro é a família 7A ou família 17. Você tem 2 átomos de cloro aqui. Os 2 átomos de cloro estão instáveis. Ele precisa reagir para poder estabilizar. O que vai acontecer aqui? Ele vai compartilhar elétrons. Nenhum vai perder e nenhum vai ganhar.
Então, eles vão compartilhar elétrons. Então, o cloro, ele tem o quê? Ele tem 7 elétrons aqui. E aqui também tem 7 elétrons. Ele precisa de 1 para chegar a 8, tá? Para obedecer a regra do octeto, poder estabilizar. O que vai acontecer aqui? Esse átomo de cloro, ele vai compartilhar elétrons com esse átomo de cloro aqui, ó. Fazendo isso daqui, que eu vou colocar, tá vendo? Isso daqui é um compartilhamento de elétrons. Como é que vai ficar? Isso aqui é a fórmula de Lewis, que representa os elétrons da última camada. Como é que vai ficar a fórmula estrutural, que representa a ligação dos átomos na molécula? Eu vou colocar um traço aqui na horizontal, indicando o quê? Que o cloro está ligado a outro cloro, ou seja, o cloro está compartilhando um par de elétrons com esse cloro aqui. Como é que fica a forma molecular, que indica a quantidade de átomos numa molécula? Cl2, tá? Cl2, o gás cloro 2, inclusive, foi usado até como arma química, né? Algum tempo atrás aí. Então, essa daqui é o tipo de ligação covalente, né? Vamos ver mais aqui? Aqui, ó, outro tipo de ligação covalente, família 6A, família dos calcogênios, ou 16. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, por isso que ele tem esse número de família aqui. Então, esse oxigênio aqui, ele encontra um outro oxigênio, outro átomo de oxigênio. O que vai acontecer aqui? Eles precisam reagir, eles precisam de 2 elétrons para poder estabilizar, obedecer a regra do octeto. O que vai acontecer aqui? Esse oxigênio aqui, ele vai compartilhar esse elétron com esse outro átomo de oxigênio aqui. E vai também compartilhar esse outro par de elétrons aqui com esse outro átomo de oxigênio, formando isso daqui, ó, estrutura de Lewis, tá vendo? Tá com 6, precisa de 2 para chegar a 8. Como é que vai ficar a fórmula estrutural? Eu vou colocar o quê? 2 tracinhos aqui, ó, na horizontal, indicando o quê? Indicando que 2 pares de elétrons foram compartilhados. Como é que vai ficar a fórmula molecular? Vai ficar isso daqui, ó, O2. Ah, vai ficar isso daqui, O2. Agora aqui, como é que fica aqui? 2 elementos químicos também, o que? Da família 6A, família dos calcogênios. O enxofre aqui, né? Não está estabilizado, tá o quê? Tá com 6 elétrons na última camada, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai encontrar com oxigênio, também não está estabilizado. Ele está o quê? Com 6 elétrons na última camada. Ambos precisam de 8 para poder estabilizar, lembrando da regra do octeto. O que vai acontecer aqui? O enxofre, tanto o enxofre como o oxigênio, não vão perder elétrons. Eles vão o quê? Eles vão compartilhar os seus elétrons da sua última camada. Lembrando que reações químicas sempre vai envolver os elétrons da última camada do átomo. Então, o que vai acontecer aqui? O enxofre aqui vai pegar esse elétron aqui e vai compartilhar esse elétron aqui com esse elétron aqui do oxigênio. E vai pegar esse elétron aqui, porque ainda não está estabilizado ainda, vai pegar esse elétron aqui e vai compartilhar esse elétron com esse outro elétron aqui do oxigênio. Então, o quê? 2 pares de elétrons compartilhados, né? Lembrando que eu coloquei aqui o símbolo diferente porque são elementos químicos diferentes, por isso que eu coloquei o símbolo aqui do elétron diferente, um com asterisco, outro com bolinha só. Tá vendo? Então, houve uma ligação covalente. Por quê? Porque o enxofre compartilhou elétrons com o oxigênio. O que vai acontecer aqui? Como é que fica a fórmula estrutural que representa a ligação dos átomos na molécula? Eu vou o quê? Eu vou colocar 2 traços aqui, ó. Tá vendo? 2 traços. Por que 2 traços? Porque foram 2 o quê? Pares de elétrons que foram compartilhados. Como é que fica a fórmula molecular? Né? Fica isso daqui, monóxido de enxofre, que é um óxido, que é uma função orgânica, né? Uma função inorgânica, perdão, gente. Função inorgânica, tá? Um composto binário tendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Aqui, família 5A ou família 15, né? Que é a família do nitrogênio, porque o nitrogênio começa essa série. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, conforme o número da família. Ele precisa de mais 3 para chegar a 8, para poder se estabilizar. O que vai acontecer aqui? Esse nitrogênio aqui vai compartilhar 3 pares de elétrons com esse nitrogênio aqui. Eles vão compartilhar elétrons, eles não vão perder nem ganhar, já que é ligação covalente. Então, todas essas reações químicas que eu estou colocando aqui no quadro são entre ametais. Tá? Então, aqui, ó, esse nitrogênio aqui vai compartilhar elétrons com esse nitrogênio aqui, nitrogênio. Esse nitrogênio aqui vai compartilhar elétrons com esse nitrogênio aqui. E esse nitrogênio aqui vai compartilhar elétrons com esse nitrogênio aqui. Tá? Tudo bem? O que vai acontecer? Tá vendo? 3 pares de elétrons compartilhados nessa ligação covalente. O que vai acontecer aqui? Como é que eu vou representar a fórmula estrutural? Eu vou colocar o quê? 3 tracinhos aqui, indicando o quê? Indicando que foram o quê? Que foram 3 pares de elétrons compartilhados. Como foram 2 átomos de nitrogênio, coloca N2 aqui. Cuidado para não confundir a quantidade de tracinho, tá? A quantidade de tracinhos são 3 aqui. Por quê? Porque foram 3 pares de elétrons compartilhados. Já a quantidade de átomos de hidrogênio é 2. Então, por isso, coloco N2 aqui, do gás nitrogênio, né? Em torno de 78% da atmosfera é composto por gás nitrogênio, né? Nitrogênio é de extrema importância, né, para a vida, né? Para fotossíntese, produção de proteínas e tudo. Tá? Aqui, agora chegou a vez do hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um elétron só na última camada. A única camada que ele tem é a chamada camada K, que suporta
no máximo, no caso, carrega um elétron aqui. Apesar da camada K ter um orbital e do máximo orbital ter 2 elétrons, né? Então, o hidrogênio só tem um elétron só na última camada. Isso é hidrogênio instável. Ele vai encontrar com o cloro, que tem o quê? Que tem 7A. Então, eu estou aqui diante de uma reação química envolvendo o quê? A metal e hidrogênio. Que tipo de reação química vai ocorrer? Reação química do tipo covalente, eles vão compartilhar elétrons. Então, o hidrogênio não pode perder esse 1 elétron aqui, tá? E o cloro não pode perder também esse 7 elétrons. Ele vai aqui. Ambos os átomos vão compartilhar elétrons. Então, o hidrogênio aqui vai pegar esse elétron e vai compartilhar esse elétron aqui com o cloro, né? Formando isso daqui, quer dizer, o compartilhamento de um par de elétrons. O que vai acontecer aqui? Ó, como é que eu vou representar a fórmula estrutural? Ó, hidrogênio, um tracinho aqui, dizendo que o hidrogênio está ligado ao cloro, né? Por quê? Porque um par de elétrons foi compartilhado. Como é que fica a fórmula molecular? HCl, que é o ácido clorídrico, né? Que é um tipo de hidrácido, né? Que são ácidos que não têm oxigênio na sua composição. Ácido clorídrico muito presente no estômago, né? Faz parte do nosso processo digestivo, né? O ácido clorídrico, tá? Fica presente no suco gástrico. Aqui, outro tipo de ligação covalente. Eu estou diante de quê? De um hidrogênio e de um ametal. O ametal o quê? Da família 15, ou família 5A, o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, ele precisa de mais 3 para chegar a 8. Tá? Lembrando a teoria do octeto. Então, o nitrogênio ele vai reagir com 3 átomos de hidrogênio. O que vai acontecer aqui? Vai haver compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então, o hidrogênio aqui, ó, ele vai compartilhar esse elétron aqui dele com esse elétron aqui do nitrogênio. Tá vendo? Houve um compartilhamento. Esse nitrogênio não está ainda estabilizado, vai vir um outro hidrogênio aqui. O hidrogênio vai pegar esse elétron aqui e vai compartilhar esse elétron aqui com o nitrogênio. Conclusão, o nitrogênio ainda não está estável. Esses 2 hidrogênios aqui já estão. O que vai acontecer? Vai chegar um outro átomo de hidrogênio e vai compartilhar elétrons com o nitrogênio. Tá vendo? Então, houve um compartilhamento de 3 pares eletrônicos, né? Como é que fica isso daqui? Menosprezando a geometria molecular. Vai ficar assim daqui, ó, nitrogênio ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio e ligado a hidrogênio. Estou colocando isso aqui, mas eu estou menosprezando a geometria molecular, porque isso aqui é a molécula o quê? A molécula de amônia, tá? Muito presente no suor, na urina, tá? Ela é produto da decomposição de proteínas, de aminoácidos, tá? NH3, vai ficar assim, 3 tracinhos, por quê? Porque foram 3 o quê? 3 pares de elétrons compartilhados, indicando o quê? A ligação aqui. Como é que fica a fórmula molecular? NH3, indicando o quê? Que é a amônia.